Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. No vídeo de hoje nós estaremos falando a respeito por que o Senhor Jesus, quando orou no jardim do Getsemane, suou sangue. Por que Mateus e Marcos não falaram nada a respeito, somente Lucas. Como se dá o nome a este fenômeno? Isto ainda acontece nos dias de hoje? Logo após a vinheta. Olá, irmãos, eu sou o pastor Vasconcelos, este é o meu, o seu, o nosso canal Embaixador de Cristo. No vídeo de hoje nós estaremos fazendo uma breve análise a respeito do capítulo 22, versículos 39 e 44 do livro de Lucas. Nós abordaremos o fato de que o Senhor Jesus, antes de realizar o seu sacrifício ali na cruz do Calvário, ele se dirigiu ao Monte das Oliveiras para orar, mais precisamente ali no jardim do Getsemane. Estamos ali, irmãos, diante do momento de entrega do Senhor Jesus ao seu Pai, para cumprir o mais sublime e misericordioso sacrifício realizado em prol do ser humano. Podemos dizer que houve dois momentos de entrega da parte do Senhor Jesus para com o Pai. A primeira, no início do seu ministério, quando levado ali ao deserto, conforme Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, onde o Senhor Jesus foi tentado por 3 vezes e, tendo sido aprovado após ter resistido ao diabo, este se retirou, vieram os anjos e o serviram. A segunda vez foi exatamente na realização do seu santo sacrifício em prol de toda a humanidade. Foi no jardim do Getsemane, conforme Mateus capítulo 26, versículo 36 a 44. Assim como foi tentado por 3 vezes pelo diabo, desta feita ele também orou 3 vezes, resistindo também à sua própria natureza, se opondo à sua própria natureza e colocando-se à disposição do Senhor para que realizasse o seu propósito. Ali, irmão, no maior momento de extrema angústia, ansiedade e tristeza da sua vida, ao orar, o Senhor Jesus diante do Pai que está nos céus, ali no jardim do Getsemane, somente o evangelista Lucas, que era médico, conforme Colossenses capítulo 4, versículo 14, registrou esse fato, o que nós mais tarde veremos aqui neste vídeo. Veremos antes, porém, irmão, o fato do Senhor Jesus ter ido orar ali no Jardim das Oliveiras, ou no Jardim do Getsemane. A Bíblia, irmãos, ela é extremamente maravilhosa. É por isso que o homem natural não a entende. Nada está solto, irmão, nas Escrituras Sagradas. Basta que nós nos dediquemos a examinar com bastante prudência, cautela, na presença do Senhor. Nós podemos observar, irmãos, que no princípio de todas as coisas, no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 15, em um jardim paradisíaco, o jardim do Éden, onde Adão e Eva cometeu ali o primeiro pecado, o que arruinou não somente a vida deles, mas também a vida de toda a humanidade, na verdade? E é exatamente, se um no princípio foi no jardim do Éden, o outro também estará no jardim, o jardim do Getsemane, que nós temos a presença também ali do último Adão, orando intensamente, de maneira angustiosa, apresentando-se diante do Pai para dar início à remissão de pecado de toda a humanidade, para todo aquele que nele crê. Então, no jardim do Éden, irmão, nós temos ali o salário do pecado, que é a morte. Já no jardim do Getsemane, nós temos ali a presença do dom gratuito de Deus, que é a vida eterna.
em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, todas as outras passagens bíblicas que versam sobre o fato do Senhor Jesus ter ido orar no Monte das Oliveiras, mais precisamente no jardim do Getsemane, relatam, né, o quanto angustiante foi o seu momento de oração naquele local. Vejamos, Mateus, irmãos, no capítulo 26, o versículo 37, parte B, diz assim: começou a angustiar-se, né, e a entristecer-se. Já em Marcos, no capítulo 14, versículo 33, parte B e 34, parte B, diz o seguinte: e começou a ter pavor e a angustiar-se. E na 34, parte B, diz: e disse-lhes: a minha alma está triste até a morte. Finalmente, o evangelista Lucas, por ser médico, conforme está lá escrito na carta a Colossenses, né, capítulo 4, versículo 14, registrou o seguinte: e, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre o chão. Irmãos, esse fenômeno ocorrido com o Senhor Jesus é um fenômeno extremamente raro e que também acontece até os dias de hoje. E devido a ser um fato raro, a medicina ela não tem procedimentos normatizados para tratar o problema que não chega a levar o paciente a óbito. Esse fato leva o nome de hematidrose. Então foi o que o Senhor Jesus teve ali naquele momento. Você pode observar aí, a hematidrose, irmãos, ela afeta normalmente as regiões da mucosa, no rosto, as orelhas, o nariz e os olhos, tá? Então o medo, o estresse intenso, o estresse emocional intenso também podem impulsionar, né, esta condição, pois este estado, irmãos, emocional, ele tem um impacto direto nos microvasos sanguíneos, por onde decorre o sangue, e por esses estarem próximo também às glândulas sudoríparas, como você pode ver aí nesta imagem. Então, as glândulas sudoríparas, elas vêm de lá de dentro da derme. Ela vem trazendo o líquido do suor e trazendo até a superfície, não é? Até a superfície da pele. E assim ela se misturando com o sangue que sai dos microvasos sanguíneos, elas derramam-se, né, do corpo, gotejando com o suor. Por isso o Senhor Jesus suou ali gotas de sangue. Então é assim que esse fato acontece. Em Hebreus, irmãos, capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte: porque o qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua reverência. Ou seja, o Senhor Jesus, irmãos, ele ali, na verdade, com todo suplício, com todo temor, mas também com reverência, ele, em mesma ansiedade, tristeza e angústia, colocando-se diante do Pai, e assim foi recebido. Ele estava no jardim do Getsemane. A palavra get, que significa no hebraico prensa ou lugar de espremer, Shemane, que significa óleo ou azeite, ou seja, Getsemane significa lugar de prensa de azeite. Como nós podemos observar nessas ilustrações, irmãos, foi ali, né, no jardim do Getsemane, onde estava a maior plantação de oliveira, que o Senhor Jesus se dispôs a orar. Também havia uma moenda. Olha, irmãos, além das oliveiras, havia também uma moenda, como nós podemos ver, a proporção do tamanho da roda, irmãos, da pedra da moenda para o tamanho da azeitona. Veja o que disse o Senhor Jesus, Lucas capítulo 17, versículo 1 e 2. Disse Jesus a seus discípulos: é impossível que não venham tropeços, mas ai daquele por quem vierem.
melhor que lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Viu aí o tamanho da pedra, irmãos? Jesus deixou claro, irmãos, ali no Getsemane, diante de toda a plantação de oliveira e tudo que lá estava, inclusive a moenda para a moagem das azeitonas, bem como o processo do recolhimento da extração do azeite depois da azeitona moída, conforme todos nós podemos verificar na ilustração. Você vê aí, irmãos, que na verdade existe um dispositivo onde essas moendas, a azeitona, primeiro ela é passada pela pedra de moenda e depois que ela é esmigalhada, ela é colocada em umas bolsas com alguns orifícios, e essa bolsa ela é trazida também para um outro dispositivo de prensa, né? Como nós podemos observar, essa prensa na verdade vai pressionar azeitonas que estão ali dentro já esmigalhadas, e com o peso das pedras que estão sendo adicionadas, elas são prensadas e o azeite ele é retirado e cai direto no compartimento, conforme vocês estão vendo nessa fotografia, depois da azeitona toda triturada. Então ela é esmagada. Estando no jardim do Getsemane, irmão, o Senhor Jesus deixou claro o seu reconhecimento dos símbolos do que representa o azeite de oliva, mesmo desde a antiguidade, para todo aquele povo. Representa a presença de Deus através do seu Santo Espírito, representa a comunhão com Deus, representa a consagração, a autoridade e cobertura espiritual, é utilizado nas lamparinas para iluminar, opondo-se à presença das trevas, é utilizado na composição de alimentos, representa riqueza e fartura, representa a santidade na vida do crente. E diante de toda essa explicação, irmãos, do processo que passa a azeitona para se colher o seu melhor produto, assim também passou naquele lugar o sofrimento de dar início à redenção da humanidade, sofrendo ali a hematidrose, suando sangue, vertendo claramente o seu sangue. Portanto, podemos dizer o que disse o profeta Isaías no capítulo 53, versículo 3 e 4, no Antigo Testamento, que diz o seguinte: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sendo esta fala confirmada no Novo Testamento, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E Gálatas, capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Portanto, irmãos, hoje fica claro para você toda a explanação a respeito do porquê Jesus suou sangue no jardim do Getsemane, conforme registrado pelo evangelista Lucas, que era médico. Fez registro desse detalhe. Lucas conhecia a situação, ele era médico. E você, irmãos, que ficou aqui até o final deste vídeo, deixa a sua opinião. Você tinha visto o texto de Lucas, capítulo 22, versículos 39 e 44 desta forma? Você sabia que se chamava hematidrose o fato do Senhor ter suado sangue? Você sabia que quanto mais você examina as Escrituras, mais você se chega a Deus? Aproveite, irmãos, essa oportunidade. Compartilhe este vídeo para que seus contatos também
possam conhecer o fundamento, né, dessa explanação e valorizar mais as obras maravilhosas do Senhor que Ele fez para resgatar a cada um que dele se aproximar, arrependendo-se de seus pecados e aceitando ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Inscreva-se no canal, tá certo? E deixe o seu joinha para que a plataforma possa reputar, né, o vídeo como importante, tá bom? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima oportunidade no próximo vídeo.